A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o evangelista Jonatas. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou Maria Lúcia. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Arthur. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Rebeca. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que se encontra na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E seja muito bem-vindo você que é visitante e seja muito bem-vindo também você que já é nosso aluno. É uma honra ter você aqui e já vai marcando a sua presença aqui no chat. Não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo da nossa igreja. Muito bem, Juvenis. Nós vamos continuar estudando a revista do nosso terceiro trimestre, que tem como tema Personagens Marcantes da Bíblia. E hoje estudaremos a lição de número 12, que tem como tema, Lu, João Marcos, a importância de aprender com os erros. E é claro, Juvenis, nós não podemos começar nada sem antes orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, pela presença de cada professor aqui, de cada juvenil que está participando dessa aula, de cada visitante, que possamos ser abençoados e também que possamos ser, Senhor, confrontados em nossos problemas, em nossos pecados e que sejamos, Senhor, ricamente transformados pelo poder da Tua Palavra. Esteja conosco em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Otávio e agora vamos à leitura bíblica, que se encontra em Atos 13, do 1 ao 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso, profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, varão prudente, esse chamado assim Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe, e mais o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar de pé e o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, diz: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o Senhor por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas saíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o precônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge. Da Panfila, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E essa foi a nossa leitura de hoje. Tchau, Juvenis! Os objetivos da nossa aula são apresentar as atitudes equivocadas que João Marcos teve, dimensionar a importância do discipulado e ratificar a necessidade do aprendizado mediante aos nossos erros. Pois bem, nós vamos então estudar sobre a vida de um jovem chamado João Marcos. É claro que também vamos destacar a história e a vida de outros dois grandes personagens, o apóstolo Paulo e seu companheiro de missão Barnabé. Mas hoje o foco é a vida de João Marcos. Vamos aprender um pouco com a vida, com os erros também desse jovem, com os seus acertos. Então, Juvenis, é importante que você aplique cada princípio, cada conceito que nós vamos aprender com a palavra de Deus hoje, estudando a vida deste jovem, desses dois grandes homens de Deus. Quem é, então, João Marcos? João Marcos é um judeu, possivelmente proveniente de Jerusalém, e filho de Maria. Maria era uma judia convertida, uma serva do Senhor que recebia os irmãos para se reunir em sua casa e para orar. Marcos, ele era primo de Barnabé, ele foi quem escreveu o Evangelho de Marcos e ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé lá em Antioquia. Marcos possivelmente era de uma família abastada, tendo em vista que as reuniões que aconteciam na casa de irmãos daquela época, da igreja primitiva, era a casa de irmãos que tinha uma residência ampla e tinha uma condição financeira favorável. O moço, cheio de qualidade, foi então escolhido para ser cooperador desta dupla, Paulo e Barnabé. É possível que você se identifique com muitas coisas que João Marcos fez e até mesmo deixou de fazer
fazer. João Marcos queima a largada de primeira. Rebeca, o que seria queimar largada no atletismo? Queimar a largada é quando você se precipita e acaba saindo do seu lugar antes da hora, antes do apito. De uma competição, normalmente tem o apito ordenando que as pessoas possam correr. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas João Marcos, por algum motivo, por alguma circunstância, naquele momento, ele desistiu de continuar a caminhada com Barnabé e Paulo. Como é que fica essa situação perante o apóstolo Paulo e Barnabé? Um cooperador que foi escolhido para auxiliar, e ele sim o fez no início da viagem, mas ao final ali ele abandona, assim por dizer, o barco. A partir do momento que João Marcos ele decide voltar, Barnabé e Paulo eles entram em uma intriga, porque Paulo ele não gostou da atitude de João Marcos. Paulo ele até questionou a atitude de João Marcos, mas Barnabé foi diferente. Ele não questionou, ele apenas aceitou. Essa situação ela ficou dividida, porque um não questionou e o outro questionou. E durante esse momento, Paulo continuou a viagem junto com Barnabé, só que a partir do momento da segunda viagem, quando eles iam fazer a segunda viagem, Paulo ele não queria que João Marcos fosse, mas Barnabé ele não abriu mão do seu primo. Rebeca, podemos dizer que João Marcos deixou uma má impressão? Eu acredito que sim, porque era a primeira oportunidade dele pegar o evangelho com Paulo e com Barnabé, e Paulo, ele era um apóstolo que dedicou a sua vida inteira a espalhar o evangelho. Quando o João Marcos, ele dá essa abandonada com eles, acredito que Paulo teve medo de botar tudo a perder, porque é um trabalho que ele se dedicou, botou sua força pra falar pras pessoas daquilo que ele experimentou, e simplesmente João Marcos, ele decide deixar tudo aquilo por, sei, algum motivo, medo talvez, ou insegurança. A Bíblia não fala, como o evangelista Jonatas disse, mas acabou deixando sim. Muito bem. Às vezes as nossas decisões, por vezes, parecem serem acertadas, mas elas trazem consequências. E com João Marcos não foi diferente. Numa segunda oportunidade, numa segunda viagem, ele não teve a oportunidade de seguir viagem ao lado do apóstolo Paulo. Ele foi deixado para trás e Paulo seguiu viagem juntamente com Silas e ele ficou sendo ali instruído pelo seu primo Barnabé. Mas a pergunta que eu faço agora é: e você, tem olhado para trás e tem desistido no meio do caminho? Responde aí pra gente. A paz do Senhor juvenis, eu sou a Rafaela e hoje estamos aqui para o quadro Você Sabia? E hoje vamos falar de João Marcos, de fracassado a instrumento de Deus. Sabe quando você erra feio e acha que Deus desistiu de você? Que acabou, que não tem mais chance? João Marcos também pensou assim. Mas, antes de falar dele, volte um pouco comigo no tempo. Era um tempo de mudança radical. O evangelho estava começando a se espalhar pelo mundo. A perseguição era real, mas o mover de Deus era maior. Em Antioquia, uma cidade cheia de culturas, uma igreja cheia do Espírito Santo decide enviar 2 homens em uma missão: Barnabé e Saulo, que depois passa a se chamar Paulo. Eles partem, vão de cidade em cidade, fundando igrejas, enfrentando lutas e vendo milagres. E eles levam juntos um jovem, João Marcos. Mas no meio do caminho, algo acontece. João Marcos simplesmente desiste. E ele volta para casa sem ninguém saber o motivo exato. Talvez ele estava com medo, cansado ou tinha falta de preparo. Anos depois, Paulo não quer mais saber dele. Quando Barnabé sugere levá-lo de novo, Paulo recusa. O desentendimento é tão sério que os dois se separam. Mas Barnabé insiste, ele investe, ele vê além do erro, ele acredita. Mas
há uma reviravolta. De desistente, ele vira um autor de um evangelho. Anos depois, Paulo escreve: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Que está escrito em 2 Timóteo 4:11. O mesmo João Marcos que falhou, agora é útil para o ministério. Mais do que isso, é ele quem escreve o Evangelho de Marcos, um dos livros mais impactantes da Bíblia. A mesma pessoa que foi descartada no início foi usada para contar a história de Jesus ao mundo. Provavelmente, você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com você? Talvez você já tenha vivido algo parecido que João Marcos. Talvez você tenha desistido de algo que Deus chamou, errado feio, sentindo vergonha, pensado que Deus te excluiu do propósito. Mas escuta, Deus não desiste de você. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eclesiastes 7:8. O início pode ter sido marcado por falhas, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Seu erro não é seu destino. Sua desistência não é o seu fim. Seu passado não te desqualifica. Então, fique com essa reflexão juvenis. Seu nome ainda está na história de Deus. Se você precisa de alguém como Barnabé, que apoiou João Marcos, ore por isso. Se você já teve ou tem um, honre isso. Você pode ser um Barnabé para alguém. Então seja. O mundo viu João Marcos fracassar, mas Deus viu João Marcos voltar e escreveu um evangelho. Você não é o que fez. Você é quem Deus chamou para ser. Volte, recomece, deixe Deus te usar. Quem sabe o próximo capítulo do reino seja escrito por você. Aqui nesse tópico, podemos entender que muitas das vezes nós não temos maturidade suficiente para fazer certas coisas. Até queremos, aí a nossa vontade é boa, servir é bom. Quando nós queremos servir é bom. Só que muitas das vezes nós não estamos preparados, nós pedimos coisas para Deus em oração, mas nós não estamos preparados para receber aquilo. E se Deus nos entrega aquelas coisas, a gente pode sentir medo, porque não temos uma espiritualidade preparada. Por isso, nós temos sempre que ter uma constância para sempre buscar cada vez mais maturidade e estar sempre firme na espiritualidade, para que aí sim Deus nos entregue o que pedimos em oração e Ele nos prepare. A vida continua. Paulo e Barnabé precisam continuar seguindo a missão conforme Deus os havia separado e chamado. E agora, como colocado para a segunda viagem missionária, Paulo ele teme escalar novamente João Marcos, e com razão, porque João Marcos havia abandonado eles. Barnabé, por outro lado, pretende e se dispõe a continuar investindo em João Marcos, e assim o faz, e eles vão para Chipre. Paulo e Silas vão para a Cilícia. É importante nós aprendermos que a obra de Deus, ela não vai deixar de ser feita. Por mais que alguém abandone o barco, por mais que alguém desista, por mais que alguém desanime, Deus, ele vai continuar fazendo a sua obra, ele vai levantar outras pessoas. Então nós precisamos estar dispostos, precisamos estar buscando a Deus para nos preparar e assim estar dentro do centro da vontade dele. É interessante também notar nessa lição e na Bíblia também, a história dessa viagem, que Paulo, quando ele vai pregar o evangelho, não somente lança a palavra e depois deixa a pessoa se virar, mas ele se preocupa com ela. Ele acaba fazendo um discipulado com a pessoa, vê se a pessoa está firme na fé, se ela entendeu tudo certinho, como as pessoas estão seguindo os passos a Cristo. E também outra coisa interessante
interessante que mesmo que os dois tenham se separado nessa briga, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro com João Marcos, mas mesmo assim o evangelho não deixou de ser pregado e ainda mais foi pregado em mais lugares do que eles imaginavam. Se eles estivessem juntos, acreditem, vamos dizer assim, eles poderiam ter pregado em só um lugar, e a Bíblia diz que Paulo passou pela Síria, pela Cilícia, e Barnabé com João Marcos passou pela Cesareia. Então foram 3 lugares que Deus alcançou as pessoas. Ainda há esperança. A intenção aqui não é dizer ou julgar a atitude de Paulo e de Barnabé, mas é entender como que Deus trabalha nas nossas vidas. Paulo, ele teme e ele toma uma posição mais firme. Barnabé é mais flexível, sem comprometer ali o trabalho, e ele investe, como Rebeca disse, no discipulado de João Marcos, que depois a gente vai ver lá na frente que vai gerar frutos, porque João Marcos, ele voltou para o caminho. A paz do Senhor, juvenis! Estamos aqui com a Samila. Samila. Como os nossos erros de ontem podem nos preparar para os desafios de amanhã? Bom, muitas das vezes nós erramos e provavelmente enfrentaremos os mesmos problemas depois de um tempo. Então, quando nós percebemos e nós reconhecemos que nós estamos errados, nós percebemos que na próxima situação que ocorrer, nós não podemos cometer esse erro novamente. Estamos aqui com a Esté. Esté. Como os nossos erros de ontem podem nos ajudar nos nossos desafios de amanhã? Bom, nós já sabemos que com os erros nós aprendemos a não cometê-los novamente. Então, com os erros de ontem, nós sabemos que temos que tomar decisões diferentes. Estamos aqui com a Bárbara. Bárbara. Como os nossos erros de ontem podem nos ajudar nos nossos desafios de amanhã? Bom, primeiramente que os nossos erros de ontem, se nós reconhecemos, sabemos que é errado, nós vamos tomar uma decisão diferente, nós vamos aprender a fazer o certo e, em primeiro lugar, né, conhecer a palavra de Deus. Nós sempre sabemos o que é o certo e o que é errado, e sempre a gente vai saber fazer a escolha certa e vamos aprender a cada dia mais a melhorar. E é interessante também que esse discipulado que Barnabé fez com João Marcos deu frutos, como o Senhor disse, e a ponto de Paulo, mais tarde, ele reconhecer e precisar da ajuda dele mais tarde. Paulo, ele deu uma resposta que, na viagem passada, que não achava prudente levá-lo, mas ele também foi humilde de reconhecer que Deus havia transformado João Marcos e que ele seria necessário para muitas obras. Através dessa história e de histórias que já vem se falando nessa lição, podemos entender que a razão, ela não faz parte do nosso cristianismo. Porque, se formos analisar essa história, imagina só se Paulo e Barnabé ficassem discutindo para ver quem tava com razão, para ver quem tava certo, para ver se João Marcos, se ele tava certo, voltaram ou não. Então, aqui podemos entender que eles até brigaram, mas eles não queriam saber quem tava certo ou quem tava errado. Eles queriam era espalhar o evangelho. Tanto que Paulo deixou isso de lado e foi pregar. E Barnabé também deixou isso de lado e foi instruir João Marcos. E, através disso, os dois se dividiram e conseguiram pregar para mais pessoas. Perfeito, Arthur. E é importante frisar que não ficou nenhuma rusga entre Barnabé e Paulo. Eles eram crentes. Foi uma situação que aconteceu, talvez alguma tensão ali, que é comum às vezes acontecer entre a gente, entre irmãos, entre familiar, mas eles se resolveram e seguiram os caminhos diferentes e Deus foi glorificado por meio da vida e do trabalho fiel deles. Vale observar nessa decisão de Paulo e Barnabé, João Marcos continua, João Marcos sai, como fica tudo isso, que cada um estava observando um lado da busca de servir Deus da melhor maneira possível. Enquanto Paulo queria continuar servindo o reino com excelência, Barnabé não estava diferente, não estava alheio a isso, mas ele via em João Marcos um potencial, ele via que ele tinha capacidade de dar frutos. Então, se hoje alguém tem insistido com você, pense, você tem potencial. Você pode olhar e achar que as circunstâncias não estão favoráveis, mas Deus sempre levanta um Barnabé para te fazer se tornar um João Marcos. Da mesma forma, é preciso também nós estarmos firmados nas promessas de Deus. Não desista das pessoas pelas quais você tem orado, pelos seus familiares, pelos seus amigos, aquela pessoa que você tem evangelizado. Talvez vocês tenham experiências de pessoas que vocês insistiram e hoje eles servem a Deus por causa da sua oração, da sua insistência por eles. Nós erramos. Muitas vezes vamos falhar, mas Deus é gracioso e o perdão e
a graça dele está sempre disponível para aqueles que se arrependem e se voltam para ele. Complementando o que o Jonathan estava dizendo, quando você está orando por uma pessoa, às vezes as situações não parecem favoráveis aos seus pedidos. E acaba que seus pedidos podem até demorarem a ser respondidos, mas uma coisa que eu levo pra mim, uma frase de um pastor chamado Billy Graham, que ele diz bem assim: o de repente de Deus acontece em dias comuns. Então, você tem que ter fé, você tem que confiar no Deus que você serve. Como Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, tenha fé. Independente da situação que você está passando, que a pessoa que você ora está passando, Deus é maior do que todos os problemas e pode resolver qualquer circunstância. Um exemplo disso aconteceu na minha vida com a minha família. Eles estavam vivendo uma determinada situação, eu não vou especificar muito, mas eu orava para que eles tivessem um encontro verdadeiro com Cristo e que eles pudessem participar das programações da minha igreja e um dia poderem estar reunindo aqui comigo. E eu orei por muito tempo e o de repente de Deus realmente chegou e hoje em dia eles reúnem conosco aqui na Marca do Evangelho e só tenho a louvar a Deus por essa grandiosidade. Não desista daqueles por quem você ora, porque Deus confiou a você ainda essa esperança. Existe uma frase bem conhecida, que é: os pregadores desse tempo são responsáveis pelos pecadores desse tempo. Deus confiou a você a falar do amor. Mesmo que a pessoa não vai querer agora, Deus está moldando uma semente. Mesmo que você não fale, através mesmo das suas atitudes, pregue o evangelho. E se precisar, você use palavras. Ou seja, o evangelho na sua vida não tem que ser só através da sua boca. Você não tem que só falar de Jesus. Você tem que viver com Jesus. As suas atitudes devem honrar Jesus. Seja tanto nas escolas, seja tanto nos trabalhos, seja tanto na igreja, onde você estiver. As suas atitudes perante as outras pessoas devem glorificar Jesus. Olá, juvenis. Já pensou assim? Quando a gente erra, será que tudo está acabado? Não. A gente vai errar, é bom não errar, é bom não cair. E se você amar a Deus, e se você amadurecer, você vai evitar cair menos ou vai viver uma vida sem cair. Mas se você cair, entenda uma coisa: Deus é sempre o Deus da segunda chance. Se arrependa, abandone seus pecados, reconsidere seus comportamentos. Veja aonde você errou. Deus deu uma palavra para a igreja de Apocalipse. Veja aonde você errou, aonde você caiu e se arrependa. Então veja aonde você errou, se arrependa, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Se cairmos, vamos sacudir a poeira, pedimos perdão e continuar firme, porque o nosso Deus é rico em perdoar. E diz a Bíblia que quando Deus nos perdoa, Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Para Deus, era como se nós nunca houvéssemos caído. Para Deus, é como se nós nunca houvéssemos errado, porque o perdão de Deus anula todas as coisas e Deus não se lembra mais. Então, que nós possamos nos levantar e continuar a caminhada para ficar firme e buscar a Deus, para que não nos deixe tropeçar em nada. Que Deus abençoe vocês. E aí, juvenis, vocês estão curtindo esta aula? Eu quero que vocês compartilhem, que vocês comentem aí no chat. Se tiver alguma dúvida, coloque aí que nós vamos buscar a resposta para te ajudar. Olha só que interessante, João Marcos foi uma árvore cortada, mas que brotou. Apesar da circunstância, ele deu a volta por cima. Que extraordinário. E a gente também pode dar a volta por cima com Jesus, com humildade, com o coração quebrantado. A gente sempre vai encontrar em Deus a força para dar a volta por cima. E Paulo reconhece isso, Arthur. Lá em Colossenses 4:10, Paulo faz uma recomendação de João Marcos para a igreja de Colossos. Aristarco, que está preso comigo,
vós saúda a Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do que já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Em Filemão 1:24, Paulo reconhece João Marcos como um cooperador. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E em 2 Timóteo 4:11, Paulo reconhece que o serviço de João Marcos foi útil para o ministério dele. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. João Marcos deu frutos e Paulo, Barnabé, a igreja reconheceu isso. E mais importante do que ser aprovado e reconhecido pelos homens é ser aprovado e reconhecido por Deus. Nós precisamos aprender, Arthur, Rebeca, Juvenis, com os nossos erros e também às vezes com os erros dos outros. Há um ditado dos antigos que diz: quando você vê a barba do vizinho arder, coloca a sua de molho. Meu Deus. É bem dos antigos. Para que você não cometa o mesmo erro dele, aprenda com o erro dele. Nesse período de crescimento, de amadurecimento que vocês estão passando, pode acontecer erros. Nós somos humanos, nós erramos, mas nós não devemos ficar presos aos nossos erros. Nós devemos nos arrepender e em Deus tudo se faz novo e ter uma nova vida. O nosso pecado, os nossos erros, eles não nos definem, eles não são aquilo que nós somos. Nós não devemos nos orgulhar dos nossos pecados, mas nós temos que olhar para eles e saber para onde nós não queremos voltar e caminhar com uma nova vida em Cristo. Nós também já fomos jovens, né, Lu? Já cometemos erros também por imaturidade, por falta de conhecimento de Deus, ou até mesmo querendo fazer o correto. Então sabemos muito bem o que é viver esta fase de medos, de incertezas, inseguranças. Então vocês precisam identificar as atitudes que vocês estão tendo, se estão glorificando e agradando a Deus ou não, e mudar enquanto há tempo, porque Deus é um Deus de graça. Ele dá oportunidade para todos nesta. E não fique preso ao seu passado. Se você já cometeu algo que tem te incomodado, tem trazido ansiedade, angústia para você ou vergonha, Deus é aquele que pode mudar toda a sua história. E Jesus, ele nos perdoa e lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Não deixe que o inimigo venha trazer acusação para você. Essa não é uma verdade. A verdade é o que Deus diz sobre você. E com essa história podemos aprender que não importa como você começa, mas sim como você termina. João Marcos ficou lembrado como um cooperador útil. Cometeu erros, mas aprendeu com esses erros, cresceu, foi humilde, foi discipulado e aprendeu a servir a Deus e a Igreja de Cristo. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Sofia e estamos agora no nosso quiz. Pergunta de número 1. O que motivou a separação entre Paulo e Barnabé após a primeira viagem missionária? Alternativa A:
Divergência sobre pregar para os gentios antes dos judeus. Letra B. Falta de apoio financeiro para a missão. Letra C. A decisão de Paulo de ir sozinho à Ásia. Ou letra D. O desacordo sobre levar João Marcos. E se você marcou a alternativa D, está corretíssimo. O desacordo sobre levar João Marcos. Questão de número 2. O que levou João Marcos a ser o motivo da separação entre Paulo e Barnabé? Letra A. Foi acusado de pregar heresias nas cidades da Galácia. Letra B. Tentou assumir a liderança das igrejas recém-plantadas sem aprovação. Letra C. Ele desobedeceu uma ordem direta de Paulo em Éfeso. Ou letra D. Abandonou a primeira viagem missionária. Qual será? Se você marcou a alternativa D, está certíssimo! Abandonou a primeira viagem missionária. Pergunta de número 3. Qual evidência bíblica mostra que João Marcos restaurou sua credibilidade ministerial com Paulo? Alternativa A. Foi preso junto com Paulo em Éfeso. B. Paulo considerou muito útil para o ministério e o pediu em sua prisão final. Letra C. Barnabé escreveu uma carta em defesa de Marcos aos Coríntios. Letra D. Foi mencionado como apóstolo em Apocalipse. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa A, mas está errado. É a alternativa B. Paulo considerou muito útil para o ministério e o pediu em sua prisão final. Número 4. Qual foi o papel da casa da mãe de João Marcos na igreja primitiva? Letra A. O centro oficial das reuniões dos 120 discípulos. Letra B. Um ponto de distribuição de mantimentos para os necessitados de Jerusalém. Letra C. Um lugar de reuniões da igreja, onde Pedro foi após ser liberto da prisão. Ou letra D. Um dos locais onde os apóstolos escondiam manuscritos das Escrituras. Tempo na tela. Que a alternativa correta é a alternativa C. Um lugar de reuniões da igreja, onde Pedro foi após ser liberto da prisão. Quinta e última pergunta. O que a história de João Marcos nos ensina sobre o chamado e o propósito de Deus em nossas vidas? Alternativa A. Que mesmo depois de errar e desistir, Deus pode restaurar alguém e usá-lo poderosamente. Letra B. Que quem falha no início dificilmente terá outra oportunidade no reino de Deus. Letra C. Que Deus só usa quem nunca abandona o ministério ou decepciona líderes espirituais. Ou letra D. Que só pessoas firmes desde o começo são usadas por Deus para grandes coisas. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa A, está corretíssimo. Que quem mesmo depois de errar e desistir, Deus pode restaurar alguém e usá-lo poderosamente. Espero que você tenha acertado todas as questões. Até a próxima! Então, para finalizar, Juvenis, vamos orar. Senhor Jesus, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Quero te agradecer, Pai, por mais uma aula. Quero te agradecer por mais uma lição que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por esses ensinamentos e que nós, meu Deus, como o João Marcos, meu Pai, nós não venhamos ligar para o que aconteceu, mas que nós venhamos ligar no Teu reino e que nós venhamos fazer coisas para o Teu reino crescer e avançar cada vez mais, Senhor, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Muito bem, Juvenis. Nós vamos estudando. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelas... Tem uma... chato aqui que está tentando
tentando tirar nossa atenção. Vou na minha boca. Matei. Que nojo. Caraca. Você tava com a boca aberta, Arthur? Não, bateu aqui. Gente, só na minha... Não é possível isso. Me matei. Corre um perisco de ir pro inferno a cada dia que se passa. Acho que eu só falo perigo errado, perisco. Eu falo perisco. Falei perisco? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?